Então, sou o professor Mosicácio, sou egresso da UERN, concluí esse ano, defendi em fevereiro o meu trabalho, e intitulado A Força Emancipatória da Pedagogia de Projetos para a Filosofia no Ensino Médio. Então, a nossa pesquisa, ela parte da pedagogia de projetos, que é uma prática metodológica no ensino médio, e também do ensino de filosofia no ensino médio. Na perspectiva da pedagogia de projetos, a metodologia de ensino, na perspectiva do ensino de filosofia, a experiência, tendo como aporte teórico o filósofo norte-americano John Dewey, né, que fez essa ponte entre ensino e filosofia. Então, como na minha escola a pedagogia de projetos já era uma prática, entre 2013 e 2015, eu desenvolvi 3 projetos didáticos. O primeiro foi o Filosofando, da leitura à interpretação filosófica. O segundo foi o Filosofando 2, da pesquisa ao debate filosófico. E o Filosofando 3, o homem na busca de si mesmo, uma reflexão sobre Delfos nos dias atuais. Então, os 2 primeiros, eles foram muito nessa perspectiva de buscar o aluno a aprendizagem, ao encontro da filosofia com as questões básicas, leitura, interpretação, debate. E o terceiro, ele foca mais o que hoje nós podemos chamar de projeto de vida, né? Filosoficamente, a gente traz o conhece-te a ti mesmo de Sócrates. Então, ele vai mais na formação do homem, o ser pensante, o ser reflexivo. E aí a nossa pesquisa, né, ela começa em investigar essas contribuições, né, também da perspectiva pedagógica, mas também da perspectiva filosófica, né? Quais as implicações para a produção do conhecimento filosófico a partir da pedagogia de projetos. E dentro das investigações, né, e as contribuições, trazer esses aspectos pedagógicos, mas também trazer essa abordagem filosófica. E aí, trazer uma promoção do conhecimento filosófico a partir da experiência filosófica. Que esse projeto também, ela traga um conhecimento filosófico a partir de uma experiência em sala de aula. Os objetivos da nossa pesquisa geral foi um processo de elaboração e aplicação da avaliação dos projetos didáticos, esse que eu citei anteriormente, e uma investigação das contribuições pedagógicas que proporciona essa experiência, né, que já foi dito. Os específicos foi o relato dessa trilogia de projetos, que ela impulsionou a pesquisa, empreender uma pesquisa também bibliográfica, e aí nós trouxemos teóricos da educação, documentos da educação, e também John Dewey. E a elaboração de ações que contemplassem instrumentos de aprendizagem e também do conhecimento filosófico. Não fazer uma replicabilidade dos projetos anteriores, mas, a partir deles, elaborar novas ações. E aí, o nosso trabalho, o primeiro capítulo, ele focou nessa... o primeiro ponto, o ensino de filosofia e a pedagogia de projetos. E aí, a gente trouxe, né, esses documentos gerais da educação, aonde as diretrizes do ensino médio sobre o ensino de filosofia, ela tenta associar uma metodologia e uma pedagogia que vá ao encontro do ensino, sem tratar apenas um cumprimento de um currículo, sem tratar apenas de cumprimento de conteúdos, mas que traga também um ensino na perspectiva do trabalho, da ciência, da tecnologia, da cultura.
o ensino de filosofia e a pedagogia de projetos, né? Parece que estamos falando até de um trocadilho, mas, neste ponto, abordamos o encontro do ensino de filosofia e dos projetos didáticos, viabilizando o enlace na teoria e também na prática, que seja ela pedagógica, que seja ela filosófica. E aqui trazemos DIL como esse principal aliado entre educação e filosofia. No ponto 3, 2.3, a pedagogia de projetos e o conceito da experiência em DIL, né? DIL diz que em uma experiência, coisas, eventos que fazem parte de um mundo físico e social são transformados pelo contexto humano em que entram na criatura humana viva e se modifica e se desenvolve a partir da interação com as coisas que antes lhe eram externas. Dio diz também que a experiência é uma questão da interação orgânica, né, do organismo com o meio, e este meio, que é tanto humano e físico, inclui também um outro material, as tradições, as instituições. Não há uma experiência que a contribuição humana não constitua um fato determinante do que, de fato, acontece. E para Dio, esse organismo é a força que não é apenas uma força transparente, né? No ponto 2.4, sobre Dio, esse filósofo norte-americano, né, que foi um grande influenciador na educação no século XX, e aqui no Brasil, principalmente, Anísio Teixeira foi um grande, né, expoente da pedagogia e da filosofia deweyana aqui no Brasil. É por uma educação mais democrática que se transita a teoria deweyana, a luta de Anísio Teixeira e os desejos de uma sociedade desfavorecida pelas instituições. Então, uma educação que fosse mais democrática. E aí a nossa trilogia de projetos, né, de 2003 a 2015, que a gente tratou no ponto 2.6, ela buscava resolver questões, vamos dizer, mais didático-metodológica. E na nossa pesquisa, a gente queria trazer justamente uma questão mais pautada no conhecimento e na filosofia. O segundo capítulo da minha pesquisa, da nossa pesquisa, ela vai a partir de uma descrição metodológica, né? Ela segue um curso que é o bibliográfico, no primeiro momento. No segundo momento, nós nos reportamos à pesquisa documental dos projetos na escola Bernardino José Batista, que hoje é uma escola integral, CIT, e essa trilogia de projetos foi muito fecunda para a nossa pesquisa. No terceiro momento, nós utilizamos a metodologia da pesquisação. Por que a pesquisação? Porque o sujeito, o pesquisador, também ele atua como um participante. Então, não teria como esse professor, pesquisador, não estivesse dentro, né, dessa atividade. A pesquisação também, ela aponta para uma investigação cuja meta é a transformação de uma determinada realidade. E a pedagogia, ela pode transformar essa realidade educacional em nossas escolas, né? Tanto na perspectiva do ensino, da aprendizagem, mas também filosófica, porque o homem, a filosofia trata a questão do homem enquanto ser, né? A questão socrática. Então, por isso, nós decidimos a pesquisação. O quarto momento foi justamente fazer uma coleta de dados, né?
a partir de várias ferramentas, questionários, um questionário socioeconômico, entrevistas semi-estruturadas, depoimento dos alunos, antes e após as ações que a gente desenvolveu durante a pesquisa. E, no quinto momento, nós compilamos todos os dados da nossa pesquisa. No terceiro capítulo, nós trouxemos essa análise dos dados a partir das entrevistas, dos questionários, aonde nós podemos enxergar, no 4.1, que é essa análise, nós trabalhamos com, a perspectiva inicial era trabalhar 10 alunos, e aí veio a pandemia, né, isso gerou um conflito, porque foi muito difícil a gente trazer esse aluno no ensino remoto para poder participar da pesquisa, mas conseguimos. Dos 10 que a gente tinha previsto, apenas 9 assinaram termo, né, os pais, e participaram da pesquisa. Mas, no final de tudo, apenas 8 participaram efetivamente. Do perfil dos nossos alunos, é misto. Eram alunos do ensino médio, entre 16 e 17 anos, alunos de uma realidade social mista, alguns eram da zona rural, outros da zona urbana. Eles falavam que gostavam de estudar, mas que recebiam pouco apoio dos pais, recebiam mais dos amigos e dos próprios professores, e que não tinham tanta facilidade em leituras de obras, tanto literárias como filosóficas, né? Então, essa é uma realidade do perfil dos nossos alunos. E aí, a partir daí, foi que a gente criou a intervenção, né, pedagógica, como rege o Prof. Filo. E, primeiramente, serve para a gente rever uma prática pedagógica. É muito importante que o professor reveja sua prática pedagógica, aonde ele está acertando e aonde ele está deixando de acertar. E tem até uma frase de Paulo Freire que diz que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é a da reflexão crítica sobre sua prática. Pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem, que se pode melhorar a sua própria prática, né? Então, essa frase freiriana também nos ajuda nesse processo de professor que, ao mesmo tempo que em sala de aula, consegue fazer essa autorreflexão. E aí, nós desenvolvemos 3 ações na intervenção pedagógica, todas voltadas para aquela trilogia de projeto. A primeira ação, que era da interpretação filosófica, nós realizamos uma roda de conversa. E nessa roda de conversa, né, nós trouxemos várias discussões, né, sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre temas do cotidiano. A segunda ação, nós trabalhamos uma outra roda de conversa, né, e nessa ação nós trabalhamos em 2 turmas. Essas ações que a gente trabalhou justamente para ajudar no pensamento crítico, no pensamento reflexivo dos alunos, e nós buscamos temas para discutir. O último tema que a gente utilizou, escolhido pelos próprios alunos, que foi na segunda ação, foi o aborto. Eles escolheram tratar o aborto como tema central dessa roda de conversa. O tema foi escolhido por eles e
praticamente toda a discussão gerida por eles, né? Enquanto o professor estava ali apenas como um mediador. E a última ação foi uma oficina que a gente intitulou Eu, Prisioneiro Meu, sobre o enigma do conhece-te a ti mesmo, liberte-se, também pensando na máxima socrática, né? Aonde nessa oficina foi bem interessante, foi uma ação bem intensa para os nossos alunos. E aqui eu trago um pouco dessas 3 ações, eu já falei anteriormente, né? E nessas 3 ações que a gente trabalhou na ECIT Bernardino José Batista, elas foram fundamentais para todo o desenvolver da nossa pesquisa, né? Por fim, a análise da nossa pesquisa era saber se nós também teríamos um resultado filosófico, né? Além da pedagogia de projetos, as ações, oficinas, trabalhadas na sala de aula, ela podia também trazer uma perspectiva filosófica. Sim, nós podemos dizer que houve uma experiência, os alunos, eles tiveram uma experiência, eles tiveram a oportunidade de se rever, de se enxergar enquanto ser que pensa e que precisa melhorar na sociedade. Uma frase de Wiana, né, é que a experiência está ligada a uma inelutável conexão com o mutável. Então, o jovem é um ser de mudança, é um ser pensante e a mente é plástica. E é nessa plasticidade que nós podemos rever um pouco de si, do outro, em sociedade, enquanto alunos, né? A prática incide necessariamente o domínio da experiência. O ato de fazer é originado por necessidades que inspiram a mudança. Então, nós somos seres de mudança. Para concluir, a frase de Wiana: a mais importante atitude a ser formada é a do desejo de continuar a aprender. Então, a nossa prática, ela pode ser replicada. Então, o processo de aprender é contínuo, ele é inesgotável, ele não para em um dado momento, ele é perene, o conhecimento, ele sempre busca, né? Por isso que o Sócrates vai dizer: só sei que nada sei, porque o conhecimento, ele é perene. Então, minha gratidão a vocês, essas são minhas redes sociais, meu Gmail, meu WhatsApp e meu Instagram, para quem quiser também entrar em contato depois, fiquem à vontade. Então, esta é minha apresentação, espero, não sei qual foi meu tempo aí, espero que tenha dado tudo certo com o tempo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Nancy Cássio, pela apresentação. Não se preocupe com o tempo, que deu tudo certinho. E agora, então, a gente abre uns minutinhos finais para a gente fazer considerações, também a mediação, colocar alguma pontuação, perguntas. O espaço de fala está aberto. Eu queria começar, então, mas lembrando que é um espaço aberto para todos, né? Então, quem tiver comentários, perguntas, por favor, fique à vontade. Como eu estou nesse papel de ir mobilizando isso, eu começo. Eu queria só aproveitar para saudar a todos de novo, e a todos. É legal estar aqui com o Nozi Cássio, que é do Rio Grande do Norte, né, Nozi Cássio? Eu sou paraibano, É paraibano. Sou paraibano. Mas estudou na UERN. Isso. É lá em Caicó ou em Mossoró? Caicó. Caicó mesmo, né? Ah, legal. E também a todos que estão por aí, né? Helena, que é do Paraná, né, Helena?
é o Pedro, que eu acho que é de Tocantins. A Maria Helena eu não consegui ver de onde ela é, mas pode falar daqui a pouco, mas... Ah, do Piauí, diz aqui na programação. É legal, estamos com uma forte presença aqui, norte, nordeste, centro-oeste. Tocantins eu já não sei mais se é centro-oeste ou é norte, Pedro, depois você me atualiza, por favor. Mas, norte, né? Mas mas é legal, acho que a gente está com essa oportunidade, né, de conversar com pessoas de vários lugares, professores, pesquisadores, pesquisadoras, e isso a gente, não sei, eu acho que é algo para a gente ter em mente quando a gente está falando, como que a gente está abarcando o Brasil, que é um campo grande, assim, né? O Brasil é um campo grande, desculpa o ato falho com o próprio encontro que se aconteceu em Campo Grande. Mas falando do trabalho mesmo, Nosicácio, eu acho assim, tentando fazer um comentário breve para começar a gente trocar uma ideia. Eu acho que você apresentou mais ou menos em termos gerais, assim, uma espécie de estrutura do trabalho, e me deu curiosidade de saber alguns pontos mais específicos, assim, algumas coisas que aconteceram, né? Pelo que eu entendi, foi com o ensino médio, a escola, ensino médio ali. Certo? É ensino médio mesmo, sim. Isso. E aí tem essa referência do DIU e da pedagogia dos projetos. Uma coisa que me ocorreu é assim, se você tem uma definição um pouco mais específica assim, do que é a pedagogia dos projetos, como que ela funciona, e porque, por exemplo, essa questão do projeto de vida que você mencionou rapidamente, é uma coisa que me preocupa muito, porque aqui no Rio, em outros estados, o projeto de vida assumiu um papel muito grande ali no currículo do ensino médio, e no caso do Rio até expulsou, de certa forma, a filosofia, a sociologia dos tempos que ela tinha, e o projeto de vida, mesmo com esse nome, se tornou uma disciplina, então parece uma contradição, porque ele deveria ser um projeto, e não propriamente uma disciplina, então, para mim teve uma confusão, não sei se você concorda com isso, e se você poderia falar um pouco sobre o que significa o projeto, porque quando você fala do Dewey, me ocorre que achei interessante aquela última frase que você colocou, de que ele tem essa preocupação de que o principal é o desejo de aprender, né? Então, que ele tem toda a parte do pensamento, do pensamento científico, de aprender a pensar cientificamente, a própria filosofia, trabalhar experimentalmente, né? Então, a experiência para ele tem essa dupla dimensão de experiência e experimento. As coisas estão interligadas e não se excluem, assim, né? Apesar da experiência ter uma abertura mais ampla do que um trabalho mais estrito metodologicamente, assim. Mas o Dewey, ele tem esse campo da ideia do aprender a fazer, aprender fazendo, e do aprender a aprender, do aprender aprendendo, digamos assim. E isso de que não é uma mera forma, eu acho, mas está ligado à vida dos alunos, né? Então, acho que no projeto que vocês apresentam tem pelo menos uma parte disso, ao buscar o interesse dos alunos, mas acho que seria interessante saber como isso aconteceu com mais detalhe, assim. Mas e me parece que ele tem essa questão, né? Os alunos, né, desenvolver um modo de vida que seja um modo de vida de uma investigação compartilhada e coletiva. Eu acho que o Dewey aponta para isso um pouco. E que é a minha pergunta também sobre o projeto mais específico que vocês realizaram, é se isso aconteceu, porque você falou uma hora que os alunos ficaram responsáveis pela discussão sobre o aborto, eles organizaram e o professor estava só no papel de mediador. Mas eu entendo que o papel de mediador tem uma função ali de, né, ir orientando, norteando e dialogando com as ações dos alunos para indicar esse caminho da investigação, de uma investigação experimental, experiencial, então científica e filosófica, assim, né, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo para ir despertando a necessidade, o interesse, a motivação pelo próprio movimento de buscar aprender, né, despertar isso nos alunos, né? Quer dizer, que o papel da educação é fazer com que os alunos queiram se educar, de certa forma, né?
que eles desejem se educar, se descubram o que é aprender e se abram para a aprendizagem. E aí, nesse caso, filosófico e científico. Aí eu estou falando essas duas dimensões porque me parece que o Dewey dá muita ênfase em alguns textos, mas a questão do método experimental, e parece que ele fala pouco da filosofia na parte do ensino, assim, em termos de currículo. Não sei se você chegou a investigar um pouco isso, ou se você chegou a pensar isso em relação ao seu trabalho, mas isso, assim, de qual a importância que se dá para a filosofia, especificamente a partir lá da referência do Dewey, se é que ele dá isso, ou se a gente pode ir além dele, assim. E acho que, assim, já falei bastante coisa, dá para, de repente, abrir para você comentar o que você quiser, e se alguém quiser também. Não sei se eu fui claro em tudo, mas pode, por favor, se quiser esclarecer qualquer coisa, a gente tenta também. Pronto, ok, tranquilo. Eu vou falando, e se eu também deixar de não conseguir responder, aí você vai também interferindo, sem nenhum problema. Então, a pedagogia de projetos, na verdade, é uma metodologia de êxito, é utilizado corriqueiramente nas aulas do ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, né? Então, eu sou professor do ensino médio, numa escola regular que se tornou integral durante o processo da minha pesquisa, né? E a gente entrou, o ensino de filosofia entrou nas escolas a partir de 2009, obrigatoriamente, né? Então, quando a gente chegou nas escolas, a gente chegou meio que de paraquedas, e aquilo, a filosofia, o conceito, o próprio nome em si, era estranho a esses alunos. Então, eles não gostavam muito, né, dessa nova disciplina, tanto a filosofia como a sociologia. Então, eu tive muita dificuldade na sala de aula, né, de levar a filosofia para a sala de aula, a partir dos conceitos básicos, a partir da própria história da filosofia, foi um pouco difícil. Então, uma forma de buscar mais interação na sala de aula foi desenvolver projetos, né, didáticos, com problematizações do cotidiano. Primeiro, o aluno não gostava de filosofia, o aluno nunca tinha lido nada sobre filosofia, tinha dificuldade na própria leitura. Então, era algo que a gente precisava sanar esse problema, né? Tanto do ponto de vista didático, mas também do ponto de vista filosófico, né? Então, esses conceitos básicos da filosofia, às vezes, era difícil para eles, né? Difícil de compreensão. Então, a pedagogia de projeto, ela vai nesse sentido, de trazer uma problematização e ajudar os alunos nessa interação com a filosofia e com o próprio ensino de filosofia, né? Então, eu acabei até esquecendo, né, de mencionar, mas a pedagogia de projeto, Nilbo Nogueira é o principal teórico que fala sobre a pedagogia de projetos, e ele instrui na pedagogia de projeto uma problematização, né, vamos dizer, um pouco como se fosse uma iniciação científica, né, uma problematização a partir de algo ali do cotidiano da sala de aula, né. E Dewey, eu tinha estudado Dewey na graduação, mas, assim, vamos dizer, umas pinceladas, e a partir, juntamente com o meu orientador, Marcos Zuben, que a gente encontra, né, esse encaixe da minha pesquisa, que era, na época, muito mais metodológica e pedagógica do que filosófica. E a partir de Dewey é que a gente consegue encontrar. E a gente focou mais na perspectiva de uma experiência, de buscar que, a partir dessa metodologia, de ações metodológicas, trazer uma parte crítica e também reflexiva para esses alunos, né? As ações que a gente tratou foi uma voltada mais para a leitura, né? E aí eu pedi que eles fizessem leitura de vários textos, de uns textos que eu disponibilizei, e fizemos uma discussão.
A segunda ação, que foi a temática do aborto, aí eu pedi que eles escolhessem um tema para a gente fazer uma roda de conversa com uma discussão mais focada só naquela temática. E aí eles escolheram o aborto, né? E é claro que eu era o mediador, mas, assim, fluiu, é claro que, como faz parte de uma pesquisa, eu comecei a tratar da temática, e, assim, foi um momento tão rico para aqueles alunos, né, aquele pequeno grupo de alunos. É claro que tinha aluno que era contra o aborto, outros eram a favor, né, da criminalização do aborto, né? A gente trabalhou mais focado na criminalização do aborto. E uns eram contra, outros eram a favor. E nós construímos um belíssimo diálogo ali. É claro que eu disse que dei mais ênfase ao aluno, era um mediador, mas eu dei aquele momento aos alunos, para que eles pudessem construir esse debate, né? E dizendo a ele que ninguém estava errado e ninguém estava totalmente certo, né? Mas aquele era um momento rico que pudesse ajudar a eles a compreenderem as temáticas que a sociedade, nós somos um ser da sociedade, e nós precisamos discutir vários temas que estão na nossa porta, né? E que a gente precisa se interessar por temas, não só com o aborto, mas com outros temas, inclusive da política, né? E para mim foi um momento rico, foi uma experiência rica, para mim e para eles também. A gente vai percebendo isso, né, a partir da nossa pesquisa, a partir dos relatos que a gente vai construindo a partir dessa pesquisa. O quanto aquele momento foi marcante para aquele aluno, né, para aqueles alunos. A última ação, foram 3 ações, a última eu trabalhei mais a questão, não do projeto de vida, porque o projeto de vida vai em outra perspectiva, né, o projeto de vida, ao menos na nossa escola, que é integral e já vem trabalhando o projeto de vida, mas na perspectiva de escolhas, qual o projeto que esse aluno quer escolher, né? Esse aluno enquanto ser crítico, pensando, autônomo, né? O que é que ele quer ser futuramente? Ele está terminando o ensino médio, então, a partir dali, ele vai querer ser o quê? Então, o projeto de vida, na nossa rede estadual aqui, ele vai nessa perspectiva, né? E que bom que ele não tirou a filosofia do seu papel. Inclusive, os professores de projeto de vida na nossa escola são outros professores. Eu nem quis, justamente para que não confundisse que a filosofia é um projeto de vida e um projeto de vida é filosofia, né? Mas que cada um caminhe no seu papel e na sua funcionalidade dentro da escola e dentro da escolha dos alunos, né? Então, é nessa perspectiva. Essa última ação, eu trabalhei 3 momentos fortes com ele. Um no início dentro da escola, entrando para a escola, buscando problematizar o que é a escola e qual a função desse jovem naquela escola. O que é a escola para você? E ao ponto que a gente foi adentrando na escola, eu tinha colocado lá, em alguns pilares, na oficina, fotos dele e frases de autoajuda, né? Frases, não de autoajuda, frases que botassem eles para pensar sobre si, né? Qual a função dele, qual o papel dele, né? Enquanto ser na escola, mas na sociedade, na família, né? E aí foi um momento rico, cada um foi olhando aquela frase, a sua fotografia e discutindo um pouco. Por último... Tinha perguntas? Só um detalhe, tinha perguntas ou eram só frases afirmativas? Só frases. Só para saber. E, por último, eu levei eles para a sala de aula. O primeiro momento foi na entrada da escola, o segundo momento no pátio da escola e o terceiro momento na sala de aula.
E na sala de aula eu fiz um momento mais, vamos dizer, de relaxamento, para que eles pudessem pensar um pouco sobre eles, sobre a vida. E, por último, pedi que eles, a partir de uma obra, né, o autorretrato de Van Gogh, eles pudessem desenhar algo, né, fazer como um autorretrato sobre si. E foi um momento rico, porque eles puderam dizer quem eles eram, o que as pessoas achavam deles, aqueles traumas que vinham lá da infância, né? Eles puderam compartilhar naquele momento. E, assim, esse momento, para mim, foi intenso, porque, no final de tudo, um aluno chegou para mim, esperou que todos saíssem e me pediu um abraço, aquele foi rico para mim. Então, os nossos alunos, eles precisam também ser ouvidos. Na educação de Uiana, essa perspectiva. O aluno, ele constrói. Eu não sou dono do conhecimento, o aluno também não é aquele que vai receber o conhecimento, mas junto nós produzimos, junto nós construímos o conhecimento. Não sei se eu respondi. Não, acho que sim. A Helena já deve estar, talvez, pensando ali no tempo, né, Helena? Mas, só para fazer um comentário breve. Não, obrigado, Nosicácio. Eu acho, assim, me parece que você tem um trabalho, né, interessante, assim, está bem estruturado e tal. O que eu sinto que eu acho que eu posso fazer como sugestão é isso de... valeria a pena aprofundar, eu acho, em termos filosóficos, assim, o que significa essas atividades dinâmicas e como estão estruturadas em termos de pensamento e de diálogo, né? Essas atividades que você faz com os alunos, né? Que eu acho super importante também os alunos poderem falar, poderem ser ouvidos, ser escutados, né? E serem construtores ali do processo também. Mas eu acho que é interessante perceber a gente pensar sobre o que está construindo ali, né? Então, eu tenho, por exemplo, essa referência de promover uma investigação com os alunos. Então, uma conversa, às vezes, não é exatamente uma investigação. Por isso que eu perguntei da pergunta, né? Porque o próprio Dewey e depois o Lippmann, outros autores, dão importância à pergunta como início da investigação. Então, essa capacidade de formular perguntas pode ser uma atividade, talvez, não sei se você chegou a fazer, mas que pode ser, talvez, um elemento que vá dando uma dimensão, uma densidade mais filosófica, talvez, eu acho, para as atividades que você propõe, né? Como uma sugestão, assim, né? E só para finalizar, para a gente não se estender muito, como você está... Você está onde na Paraíba? Você é da onde, da Paraíba? De qual? Eu sou da Paraíba, do sertão paraibano. De qual cidade? Triunfo. Triunfo. Tá. Não, porque você está em contato lá com a UERN ainda, né? Com os professores e tal, porque a Maria Reilta, por exemplo, me lembrei dela, mas tem outros lá, né, que trabalham com essa questão de filosofia para crianças. Eles têm esse trabalho com o tipo de experiência que você promove, como que você promove, né, e também de que maneira você promove uma investigação junto com os alunos, de modo a expandir, de certa forma, essa experiência, né? Eu acho que talvez são conceitos que você poderia aprofundar. Mas, enfim, tive um primeiro contato com o seu trabalho, só estou fazendo umas sugestões, mas parabenizar também pela realização, acho que ele tem uma forma bem estruturada e completa e permite desenvolver mais. Mas é isso, acho que, como a gente tem outros colegas aí para falar, para a gente respeitar o tempo, né, e passar a palavra. Obrigado, muito obrigado mesmo.